Vamos lá. Com a aula 36, né, eu vou continuar o assunto da aula anterior. É o seguinte, ainda falando, né, sobre coleta seletiva de lixo, sabe-se, né, que é um processo que não é fácil, porque existe uma gama enorme de materiais, né, e à medida que vão sendo desenvolvidos, né, novos produtos, novos itens, por exemplo, eletrodomésticos, objetos de uso pessoal, enfim, novos desafios são lançados, não apenas com o design, com a funcionalidade, às vezes a manutenção, operação do equipamento, mas também na questão da reciclagem. Né? Só comparar, por exemplo, uma TV de tubo catódico, que é que as TVs grandonas, né, com fundão, pesadas, com as de hoje, que é uma tecnologia totalmente diferente, então necessita aí de um manejo diferente. Quando falo manejo, né, eu falo da reciclagem. Bom, então existem enormes desafios, né, em cima desses materiais, inclusive ainda enormes desafios de materiais que já existem há um certo tempo, tá? Eu vou comentar sobre, na medida do possível, sobre cada um deles, falando aí sobre, assim, suas especificidades, né? Então vamos lá. Até então, né, estava falando sobre reciclagem dos papéis mais simples, dos plásticos mais simples, dos metais e dos vidros mais simples também. Eu ainda não comentei o conceito dos materiais compostos, tá? Por que existem os materiais compostos? Para unir em uma embalagem ou em um produto, duas funcionalidades. Às vezes é proteção do alimento, resistência mecânica da embalagem, como no caso das caixas de leite longa-vida, né, e esses derivados, né, creme de leite, leite condensado, por exemplo, tá? E até mesmo eletrodomésticos, às vezes o plástico que fica externo ao produto, ele, vamos supor, né, resistir à ação do tempo, né, radiação solar, ao passo que do lado de dentro não é necessário isso, né? Então, cada caso é um caso. Esse que é o problema do caso, cada caso é o caso, porque exige-se das pessoas, né, que trabalham com reciclagem um conhecimento maior em cima disso, né? Um conhecimento maior para conseguir, na medida do possível, né, recuperar, reciclar esses materiais para que tenha outras serventias. Isso que é complicado, isso que é complexo, tá? Então vamos lá. A grande questão dos resíduos não usuais, né? Que são aqueles resíduos incomuns e que muitas vezes as pessoas não sabem que pode ser reciclado sim, né? Eu coloquei alguns aqui embaixo, né? Não estou dizendo que todos esses podem ser reciclados. Alguns eu coloquei para não esquecer, né? Mas tem algumas questões particulares. Vamos lá, sobre lâmpadas. O grande problema das lâmpadas, né, na minha opinião, são duas. É a complexidade, né, visto que há uma gama enorme de opções, e segundo, a toxicidade de alguns deles. Então, por exemplo, uma lâmpada incandescente, se for seguir a risca, até dá para reciclar o vidro, os filamentos de tungstênio, o bocal que é feito de aço, né? É... Porém, né, como é um produto muito barato, às vezes pode ser que não seja viável mesmo economicamente, né, extraindo todos esses materiais separadamente, tá? Mas até onde eu sei, não gera radiação, assim, nenhum material tóxico, ao contrário das lâmpadas fluorescentes, que o grande problema é aquele pozinho, aquele pó branco que fica lá dentro, né? Aí tem outras lâmpada de mercúrio nem se fala, né? Porque a tendência a longo prazo é a humanidade não usar mais o mercúrio devido aí a problemas de toxicidade, danos cerebrais, renais, entre outras coisas, né? E então, com o tempo, aos poucos, né, visa se extinguir o mercúrio. Aí tem lâmpadas de sódio, tem as lâmpadas, vamos falar das lâmpadas LED também, né? Que eu até comentei anteriormente, que possui alguns metais, né, que conferem inclusive diferentes cores, né, dependendo de como eles são excitados. E aí essas pastilhas, né, são compostas de materiais terras raras, né, que são de difícil extração, tá? Então por isso que países como o Japão estão investindo muito na reciclagem desses materiais, né, visto que a dependência da dependência das terras raras chinesas é enorme, tá? Tanto que o governo da China sempre está
e pondo restrições à exportação de terras raras, por questão estratégica. Tá bom? Embora as lâmpadas LED, né, boa parte delas são compostas de materiais plásticos, aí fica mais fácil de reciclar. Tá? Mas é assim, tem essa parte aí dos materiais das terras raras, tanto que existem ainda outras pesquisas que podem, inclusive, né, com o intuito de desenvolver lâmpadas que possam, no futuro, substituir até mesmo as lâmpadas LED. Está diminuindo o consumo de energia, né, aumentando a eficiência e até mesmo diminuindo a quantidade de itens, né, que podem ser considerados tóxicos. Né? Eu tô dizendo, não, desculpa, tóxico não, que LED não chega a ser tóxico, como é materiais de terras raras. Tá? Mas assim, é viável tecnicamente a reciclagem dessas tecnologias, só que o grande problema é o deslocamento, porque assim, em cidades mais distantes necessita-se de um grande complexo de coleta de materiais. Tudo bem que dá para usar o conceito da logística reversa, como, por exemplo, uma grande rede de supermercados atacadistas, por exemplo, coletar esse material, ou acho que principalmente de forma voluntária, eles podem levar esse material, por exemplo, lâmpadas, no caminho inverso do que leva os seus produtos, né? Então vamos supor, um caminhão sai lá de São Paulo com produtos que vai numa filial no Mato Grosso do Sul, vamos supor. Aí, em vez de voltar o caminhão vazio, volta com esse material. Aí leva para uma cooperativa, leva para uma empresa, sei lá, que faz esta recuperação dos materiais, né? Não estou dizendo que esses materiais voltam a ser lâmpadas. Pode ser ou pode não ser, tá? Mas, enfim, existe lugares que fazem, né, até mesmo de forma voluntária, supermercados que fazem essa coleta de lâmpadas em geral. Poliestireno expandido, né, mais conhecido como isopor, que é seu nome comercial, EPS, porque é a sigla em inglês. O que acontece? O poliestireno é um polímero que é tipo uma espuma, que ao injetar gás, ele se expande, né? Por isso que chama poliestireno expandido. O isopor foi criado, também isopor, né? Esse foi criado para conferir resistência mecânica e leveza. Por exemplo, quando está transportando algum material sensível, eletrodoméstico, instrumento de informática, o que seja, né? Algum material sensível que contém vidro, por exemplo. Então, esse material foi feito para garantir assim, resistência a choques, a impactos, né? E ele é leve. Tanto que mais de 90% do poliestireno expandido é composto por ar. Só que o grande problema, o que eu vou fazer com esse isopor depois do seu uso? Porque ele é muito leve, ele ocupa muito volume, por isso que não é viável transportá-lo a longas distâncias, ele expandido. Vamos supor, de um estado para o outro, vamos supor que tem uma fábrica em São Paulo e levar, por exemplo, lá do interior de Minas para lá. Não é viável economicamente. Os caminhões vão, imagina, levar, aí tem o pagamento que tem que fazer para o motorista, combustível, pedágios, manutenção do veículo, isto não é viável. Então, o que pode ser feito? Pode instalar pequenas fábricas ou adquirir alguns equipamentos para receber esse material, por exemplo, de lojas em centros comerciais, shoppings, tá? Por exemplo, lojas de eletrodomésticos, ou fazer uma campanha junto aos usuários, né? Assim que adquirir os equipamentos, levar para casa, fazer uma campanha voluntária para pegar essas peças de isopor. Tá? Porque o grande problema de você jogar o material na rua é que vocês sabem, né? A grande encrenca, né? Que é quebrar isopor, aí fica aqueles pedacinhos aí que voa pelo vento, aí a sua coleta fica praticamente impossível. Né? Esse é o grande problema ambiental do isopor, tá? Por ser material sintético, etc. E aí, gente, dá para fazer uma campanha e levar esse material para uma central de triagem, né? Por exemplo, às vezes pode chegar o isopor sujo, aí não tem jeito, aí tem que descartar, mas pelo menos um material assim suficientemente limpo para levar numa máquina para retirar esse gás.
para que o isopor deixe de ser expandido, vire um poliestireno como era antes. E aí diminui o volume em talvez aí 96, 98%. Tá? E aí sim é possível levar essa espuma para uma indústria mais próxima e reexpandir, tá bom? Então aí a reciclagem do isopor seria dessa forma. Também existem pesquisas visando o quê? Pegar o isopor e levar num ambiente quente, por exemplo, forno elétrico, para fazer moldes, quer dizer, para fazer produtos moldados. Aí pode pensar até artesanato, tá? Então dá para colocar no forno, né, no ambiente quente para ficar maleável e aí usá-lo como quando fica quente ele fica mais fácil de moldar. E aí faz trabalhos os mais diversos como artesanato, por exemplo, tá? Isso é muito bom em locais onde a primeira opção seria mais difícil, porque precisaria, gente, de cada lugar, vamos por exemplo, cada cidade de porte médio pegar, adquirir um equipamento, né? E pegar o isopor para retirar o gás, né? Para virar uma espuma, como era antes. Desculpa, não é que é uma espuma, é um material sólido, né? Que é mais maleável. Aí tem outros materiais que são próximos ao isopor, né? Tem, que são polímeros, tem polímeros são recicláveis, outros não. Podemos lembrar também daqueles polímeros desenvolvidos por substâncias orgânicas, feitas de amido, açúcares, por exemplo. Mas esses aí, eles têm o caráter mais assim de uma biodegradabilidade mais rápida. Então, joga na terra, em contato com a água, em contato com a radiação solar, ele degrada rapidamente, tá? Móveis domésticos, esse é meio complexo, porque assim, tem lá, reutilizar, depois do reaproveitamento via reutilização. Você pode mudar o estofado, né? Fazer uma reforma bem radical aí no sofá, por exemplo. Mas que seria reciclagem? Arrancar o tecido, pegar madeira e levar para reciclagem energética, por exemplo, isto é, queimar. Eu falo isso porque é o grande passivo ambiental, porque muita gente descarta de forma inadequada. Já encontraram em São Paulo, inclusive, redes de águas pluviais com sofá que foi levado por alguma enchente, tá? Então, isso acontece muito porque as pessoas não sabem o que fazer, ou por ignorância mesmo, por falta de empatia. No caso dos pneus, um dos conceitos, um dos processos mais comuns é pegar o pneu, triturar, passar esses pedaços por eletroímã, porque dentro tem uma lona de material metálico, de aço, fios de aço, e triturar bem a borracha vulcanizada para misturar o asfalto, tá? Que tem algumas iniciativas em cima disso. Entre outros produtos de borracha vulcanizada, como correias, correia, por exemplo, correia deitada, correia de acessórios, correia para veículos, para máquinas, tá? E dispositivos mecânicos, metal mecânicos, e câmeras de pneu, entre outras aplicações aí que requer borracha vulcanizada. Porque alguns desses itens, né, como falei no caso dos pneus, pneu que é um material composto, é borracha vulcanizada com uma malha metálica, tá? Aí depois de arrancar essa malha metálica, você vai ter pedacinhos grudados, né, no aço, mas aí não tem problema, porque no derretimento do aço, né, a temperatura é muito alta e o próprio pneu vulcanizado pode servir como combustível. Colchões, aí é mais complexo. Se for pensar naqueles colchões com molas, tudo bem, dá para arrancar as molas, né, que é feito de aço. Mas tem muito material lá que não é reciclável, como tecidos sintéticos, espumas. Aí, se tiver madeira, só dá para aproveitar madeira para reciclagem energética, por exemplo. Eu falo de reciclagem energética, né, pegar madeira de construção também, né, para queimar, para uma caldeira, por exemplo. Mas também eu posso pensar em madeira para artesanato, né? Que possivelmente colchão, né? A madeira de algum colchão vai ficar dentro, não vai ter contato direto com o meio ambiente, então não vai sair tão sujo, até onde eu posso imaginar. Ou também virar maravalha, serragem, né? Pedaços de madeira para ambientes assim onde são muito sujos, ou até mesmo cama de frango, enfim. E aí, quando falo colchões, também deve se preocupar com outros materiais que têm espuma e tecido, como almofadas, tá? Almofadas, até mesmo partes de estofados, de sofás,
tá? Travesseiros, e que muitas vezes eles são compostos por materiais que não são recicláveis. Por exemplo, aquele travesseiro famoso lá com espuma, desculpa, eu não lembro o nome da espuma, se não me falha a memória, não é reciclável, tá? Carcaças de veículos, como é que funciona? Muitas vezes, né, quando tem lá um veículo que passa por um processo assim, que se torna um, como é que se fala? Quando ocorre uma perda total de veículo, decorrente de um acidente, por exemplo, é normal que pegue-se algumas dessas, obtenha-se alguma dessas peças, alguma das peças desse veículo que estão assim aptas para seu uso, reuso, e deixa guardado, deixa no estoque. Mas também tem alguns lugares, né, que pega o carro, né, do jeito que está e vende, né, para exatamente pegar essas peças, porque às vezes lá deu perda total, porque o custo da manutenção, né, do reparo é acima de 50% do carro, do valor venal do carro, tá? Então, quando o custo da manutenção, da mão de obra supera os 50% do valor do carro, é normal que ele vá para a perda total, tá? Aí faz lá a regularização, né, para que não seja mais utilizado. E aí dá para usar o carro para fazer o canibalismo, que seria arrancar as peças quando necessário. Porque tem algumas peças, componentes, né, que pode ser usado sem problema nenhum, com exceção dos itens de segurança. Eu não imagino, por exemplo, reutilizar cinto de segurança, airbag, não consigo imaginar. Tá? E infelizmente no Brasil, só recentemente que houve essa preocupação sobre a reciclagem das carcaças dos veículos, como por exemplo aqueles veículos apreendidos, veículos que passaram por acidente então em algum pátio do DENIT, né, de alguma estrada federal, de um órgão estadual, ou que foram apreendidos por diversos motivos, né, e o dono não fez lá a regularização. Então, infelizmente, muitos desses carros ficam ao relento e começam a perder validade, perder valor de mercado, né? Até mesmo pegar ferrugem, etc. E aí, tirando aqueles carros que podem ser leiloados, podem ser reparados para continuar sendo usados, alguns, né? Eles são, como falei, canibalizados, arrancar-se as peças, etc. Mas, se esse não for o objetivo, né, nada impede de levar, depois de arrancar os fluidos como óleos, fluidos diversos, combustível, gases. Por exemplo, se for um sistema de ar-condicionado do carro, tem gases. Se for lá o sistema de freio, direção hidráulica, né, tem que tirar todos esses fluidos. Depois de retirar os fluidos e também retirar algum componente mais valioso, por exemplo, um tocador de som, depois o carro pode ser triturado. Antes de ser triturado, também arrancar os pneus. Ele pode ser triturado e aí passa por um processo, uma triagem, por exemplo, passa por eletroímã para absorver, né, os componentes ferrosos, aí depois passa por um jato, por exemplo, um jato de ar para retirar algum material mais leve, talvez um tecido, uma espuma, para depois ter seus devidos fins. E aí, por diferença de densidade, separa vidro do alumínio, se tiver, tá? Algum eletrônico. Outra coisa também, né? Os carros estão ficando cada vez mais eletrônicos, aí tem que pegar os componentes eletrônicos, partes elétricas, fios, né? Porque fio de cobre, não sei se usa cobre, mas se usar, né? Tem um valor de mercado grande, enfim, né? Existe um estudo logo por trás, né, sobre esses resíduos de construção e demolição. Por quê? Mais ou menos, pelo menos no Brasil, metade dos resíduos gerados no total são RCDs. Resíduo de construção. Por quê? Infelizmente no Brasil, a construção, né, usa as tecnologias mais arcaicas, tecnologias antigas de décadas, 30, 40, 50 anos atrás ou até mais, que processo rudimentar, né, tijolo e cimento. Isso confere uma perda, vamos colocar de no mínimo 20%, porque às vezes também tem tijolo e telhas quebradas, tá? E às vezes compra-se material de sobra, às vezes alguém deixa lá saco de cimento ao relento, aí perde, né? Então tem tudo isso. Às vezes adquire esse material, uma quantidade de material acima assim, compra acima, né, para garantir que não vai faltar, né, em caso de alguma quebra.
por exemplo, pisos, revestimentos, azulejos, etc., né? Então, aí tem aquela dos desperdícios, né, decorrente à compra excessiva de um determinado material ou perdas, né, como o tijolo quebrado. Esses seriam os resíduos de construção. Mas também podemos, quando fala sobre isso, também tem as reformas, né? Você vai arrancar algum piso, vai arrancar algum material, né? Então, vira resíduo. E de demolição, né? Quando, por exemplo, primeiro a pessoa vai arrancar os fios de cobre, lâmpadas, torneiras, vidros, né? Alguns componentes, aí fica apenas a casa em pé. E aí faz a demolição, né? Muitas vezes se recupera os tijolos e as telhas, às vezes a madeira, né? Que segura o telhado, e se conseguir arrancar, mas é muito difícil, né? Mas se não conseguir arrancar sem quebrar, e daí descarta os pisos, tá? E por que a importância de reciclar esses resíduos? Primeiro porque o consumo de material, né, para construção civil é muito alto, visto que eu falei, né, que em torno de 50% dos resíduos no Brasil são eles, RCDs. E aí, eles, se triturados da devida forma, eles podem substituir alguns materiais, né, como cascalho, pedra e até mesmo se peneirando, né, areia. Mas isso em aplicações onde não requer responsabilidade, onde não há material estrutural. Então, esses resíduos devidamente triturados na granulometria correta, coincidente com os materiais originais, né, eles podem ser usados para pisos, por exemplo, para algumas paredes. Agora, se for, por exemplo, para alicerce, para as estruturas, aí é bom usar material original, né? E que mais? E como é que funciona? Aí precisaria, né, de uma forte campanha, uma conscientização por parte da população, né, para que separe, né, o material de uma forma correta, porque quando eu falo de RCDs, também tem gesso, madeira e vergalhão, né? Aí, por exemplo, tem aquelas caçambas, né, que muitas vezes se aluga, né, para colocar material. Não é para colocar material, por exemplo, resto de comida, folhas, né, papelão, porque às vezes compra, piso, aí vem caixa de papelão, às vezes compra lâmpadas, aí vem lâmpada, algum material elétrico e tá revestido com plástico. Então, nessas caçambas, o ideal é que colocasse apenas material vindo da terra, tá? Se é que vocês me entendem, né? Que é material assim de demolição de alguma casa, ou material que foi desperdiçado, né? Com a quebra de tijolo, telha, azulejo, material que foi adquirido em excesso e não tem como passar para frente devido a algum motivo. E aí dá para fazer essa coleta desse material e levar para uma fábrica e triturar. Tudo começa com uma esteira e uma trituradora, né? Uma máquina de trituração. E aí faz o peneiramento. O material mais fino vai lá para como é que se fala? Montes de material fino, se não, montes de material grosso. Para aplicações não, como é que se fala, que não envolvem segurança. Tá? Lixo hospitalar, né, uma grande polêmica, visto que tem cidades que levam para um aterro especial, né, desde que leva esse material primeiro para um autoclave, que é aquele forno alta temperatura e pressão para matar os micro-organismos, muito comum em hospitais. Ou também incinerar, tá? Queimar uma temperatura bem alta, tá? Insere uma chama, por exemplo, de gás natural ou GLP para promover a queima. Caixas de leite, como falei, né? 90% do material vamos colocar 80% do material é papelão, 10% é plástico, aquele que reveste a superfície externa e interna, e outros 10% diz na teoria, né, que são as chapas de alumínio, tal que para conferir o quê? Que evite que o fluido penetre e vá para fora ou ao contrário, né? Evita a contaminação. Mas como falei antes, né, dá para rasgar as caixas, né, dispor em folhas, limpar muito bem com água e sabão para retirar a sujeira, resquícios, e depois grampeá-los para formar um grande paredão de caixa de leite que pode ser usado para ficar na parte inferior, né, do telhado, para conferir aí uma diminuição da temperatura. Tá? Então serve como o quê? De certa forma, isolante térmico. Também dá para triturar caixas de leite, também triturar pastas de dente, entre outros materiais que tem plástico e metal, para fazer tapumes.
Tem obras que são assim, são tapumes feitos de pedaços desses materiais que são compostos. Tá? Essa seria a grande viabilidade de usar material composto, porque é muito difícil a reciclagem, é possível, existe técnicas acima disso, maquinário também, só que a sua separação, triagem, muitas vezes limpeza, torna-se, não vou dizer inviável, que viável é, mas torna-se um serviço não tão atraente. Resíduos de poda. Vou falar mais para frente, por exemplo, de uma das principais aplicações, que são os briquetes. E a quantidade de resíduo gerado é muito grande, eventualmente deve se fazer poda, né, por questão de segurança, iluminação, né, ter a fiação elétrica aérea, enfim. Tá? E nele conta também árvores caídas. O que mais? Roupas e calçados é dificílimo reciclar mesmo. Muitas vezes pega-se alguma roupa, corta-se pedaços para fazer retalhos, para fins de artesanato. Ou às vezes recupera os botões, zíper, tá? Chapas de raio-x, existe uma máquina que separa a substância base de prata que fica retida no acetato, que então a substância, se não me falha a memória, nitrato de prata, que é usada nas revelações, nas revelações das chapas. Então, depois de seu uso, você pode levar para essa máquina, ele retira a prata de um lado e o acetato do outro. Mas aí a quantidade é muito grande, caberia aí a alguma empresa, né, um hospital, por exemplo, fazer essa separação para depois sua industrialização, né? Na verdade, recuperação da prata. Aí pega lá o acetato, vira, por exemplo, caixinha de lembrança de bebê, né? Enfim. Né? Pilhas e baterias, desculpa, gente. Pilhas e baterias, que eu falei nas aulas anteriores, né? Retira-se a cápsula de aço, tritura que tem lá dentro e vira um pigmento para uma indústria de azulejos, por exemplo. Só que tudo isso precisa de uma estabilidade, porque as indústrias, se elas quiserem receber o material a ser reciclado, eles têm que receber constantemente, não de vez em quando. Então, há uma necessidade muito grande das empresas, elas terem assim uma produção constante. Monitores de tubo catódico, esses não podem ser desmontados por qualquer um, porque tem chumbo, tem material com alta pressão, é muito complicado. Só que o grande problema, né, que o custo logístico Brasil afora é muito grande, vista o valor que eles oferecem. Tá? Então, às vezes, você coloca aí dezenas de carros de tubos catódicos, sei lá, colocar várias pessoas. Deixa eu voltar aqui. Falei besteira, eu acho. Então, monitores de tubo catódico, tem empresas especiais, né, que fazem a separação dos materiais, né? O grande desafio é logístico, visto que o custo do transporte no Brasil, né, alto. Por exemplo, vai levar material, TV velha, do Mato Grosso do Sul para onde? Eu ouvi dizer que tem uma fábrica em Belo Horizonte, mas imagina levar, por exemplo, de Dourados a Belo Horizonte. O custo é alto, vai ter que passar por 2 estados, 2 secretarias da Fazenda, no mínimo 2 carimbos, né, enfim. Só que é o seguinte, ele é possível, né? Porque tem chumbo, tem alguns metais que podem ser reciclados. O chumbo que é usado também em bateria de carro, tá? E qualquer material aí que confere peso. E também o chumbo ele é usado como revestimento para evitar passagem de radiação. Por isso que ele que é usado nos tubos catódicos, para criar uma blindagem, porque lá dentro é gerada uma radiação que pode até ser agravante à saúde. Tá? Outros materiais compostos, como falei, caixa de leite, tubo de pasta de dente, capa de algumas revistas, tá? Então, alguns equipamentos, algumas peças de informática. E, por exemplo, em caixa de leite longa-vida, depois de você arrancar o papelão, é possível levar o material restante, né, que é o plástico, o alumínio, no forno de plasma. Plasma, quarto estado da matéria, atua a uma temperatura que supera 1 milhar de graus Celsius, né? Talvez 2.000 Celsius por aí. Mas qual é o legal da parada? Separação das substâncias pelo calor. Então, é possível extrair, sim, o alumínio do plástico, né? Em um forno de plasma.
Tá? Então, o plasma pode ser usado para separação de materiais. Tá bom? Também tem alguns materiais que é mistura de plástico com metal, né? Por exemplo, aço. Aí, muitas vezes, recomenda derreter, né? Para separar, né, o plástico do metal. Tá bom? E, infelizmente, como falei, né? Tem materiais que têm uma reciclagem muito difícil, como, por exemplo, as células fotovoltaicas, né? A célula em si, porque ela é uma mistureba de várias substâncias. Tá? Eu vou parar por aqui por enquanto. Eu vou outra coisa também, né? Chapa, fala circuitos eletrônicos. Desculpa, poder ter colocado aqui. Circuitos eletrônicos, eles possuem um pouco de silício, aço, alumínio, até ouro. Aí fica difícil sua reciclagem. Tem gente que usa circuitos velhos para artesanato, para fazer brinquedos, enfim. Né? É bem complexo isso. Mas se quiser separar, né, existem processos químicos, termoquímicos, envolvendo aí diversas substâncias, altas temperaturas, né, para separar essas substâncias. Tá? Que muitas vezes é difícil mesmo. Tá bom? Eu vou parar por aqui por enquanto. Aí daqui a pouco eu gravo outro vídeo. Tá? É coisa rápida.